falou pra jogar, olhou pro banco e disse: Zica, vai lá. Oi, gente! Olá! Tudo bem? A gente tá aqui no último dia do mês, 31 de maio, para falar de um assunto bem interessante, porque maio a gente celebra o quê? Pode falar? Pode. No dia 13 de maio, a abolição da escravatura. Pelo menos eu aprendi isso na escola. Pois é, todos nós aprendemos na escola que 13 de maio é o dia de comemorar a abolição da escravatura. Porém, há uma questão que fica para reflexão. Algumas pessoas perguntam por que os negros não comemoram, não consideram o 13 de maio. É lógico que esse fato deve ser levado em consideração, é um fato contundente, é um fato histórico importante, mas a proposta é que se dirija a essa data um outro olhar. Da década de 80, o movimento negro começou a propor um tipo de reflexão que passa pela questão de trazer o protagonismo em relação à abolição da escravatura para os próprios negros. O fato da Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea não a transforma numa redentora. A libertação dos escravos, dos negros escravizados, melhor dizendo, é um processo. Ela não se deu apenas com a assinatura. Quais movimentos negros, quais ações que você pode citar para a gente entender como foi construindo até chegar no que culminou o 13 de maio? Para a gente pensar a Lei Áurea, por exemplo, a gente tem que considerar que antes dela algumas outras leis e tratados aconteceram, que vão culminar exatamente na assinatura. A escravidão ela acabou se tornando uma coisa que não tinha lucro, né? Por isso que tem toda uma influência da Inglaterra no Brasil para que uma pressão, uma pressão, exatamente, porque eles estavam interessados num mercado. Escravo não compra. Esses tratados iniciais dizem respeito a isso, é uma pressão da Inglaterra. Então não era exatamente, olha, vamos agora libertar os negros, entendemos que fizemos errado, escravizamos povos, enfim, vamos libertar os negros. Não é isso. Sempre é uma jogada, é um manejo de quem, enfim, de quem está lucrando e de quem quer manter os seus privilégios, né? Tem a lei do sexagenário, tem a lei do ventre livre, tem a lei Eusébio de Queiroz. Ao longo do século XIX, a legislação escravista no Brasil sofreu inúmeras mudanças como consequência das pressões internacionais e dos movimentos sociais abolicionistas. A primeira alteração na legislação ocorreu em 1850, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu definitivamente o tráfico negreiro no país. Foi uma solução encontrada pelo governo monárquico brasileiro diante das constantes pressões e ameaças da Inglaterra, nação que estava determinada a acabar com o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre estabelecia que a partir de 1871 todos os filhos de escravos seriam considerados livres. Os proprietários de escravos ficariam encarregados de criá-los até os 8 anos de idade, quando poderiam entregá-los ao governo e receber uma indenização. Em 1885, temos a Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, que estabelecia que depois de completar 65 anos, os escravos estariam em liberdade. A lei recebeu fortes críticas e foi veementemente repudiada pelos abolicionistas, sob a argumentação de que eram poucos os escravos que chegariam à tal idade. Além disso, a lei beneficiava os proprietários de escravos porque os liberava de arcar com o sustento dos cativos que chegassem a essa idade avançada. Se a gente não comemora o 13 de maio, em qual momento a gente deve celebrar sim e quando? Quais foram os protagonistas? Em que momento a gente celebra isso? A gente evita um pouco o verbo celebrar, porque a gente entende o 13 de maio, por exemplo, mais como uma reflexão, como uma libertação inacabada. Tentar entender quais são os protagonistas negros que vão também contar a libertação. Na verdade, valorizar os reais protagonistas dessa história, né? Como estratégia política, estratégia pedagógica, a gente aprendeu a valorizar os protagonistas brancos. A gente sabe que existe um zumbi, 20 de novembro, que é quando a gente comemora, trazendo protagonismo pro povo negro. A gente pode até voltar a Qualtune, que foi, pelos estudos, mãe de Gangazumba, avó de Zumbi. Não era pouca coisa não, mulher. Como é que é? A Qualtune. Eu não sei falar. É. E aí, tipo, tem Dandara, Dandara, mulher de zumbi. Que lutou. Sabia.
ao lado do Zumbi. Aí a gente tem os abolicionistas, Machado de Assis, a gente tem Rebouças, José do Patrocínio. Mas assim, esses homens fizeram uma pressão. É importante que se fale dessas pessoas, é importante que se conte essas histórias. Vamos repetir esses nomes? Eu acho legal a gente repetir para que a galera possa pesquisar e saber quem foi. Dandara dos Palmares, que é mulher de Zumbi, a avó dele, a Qualtune. Eu citei os abolicionistas, né? Machado de Assis, José do Patrocínio. Tem o Rebouças, que é o pai da engenharia. O Túnel Rebouças aqui no Rio de Janeiro, tá? Todos esses personagens e muitos outros são personagens que foram excluídos, né? Eles foram colocados à margem da história, como se a história deles, a importância histórica deles tivesse sido apagadas. E é importante recuperar isso. É um movimento que tem que ser da sociedade, é um movimento do negro, do branco e de todo mundo. O protagonismo é do negro, mas o movimento para que as coisas melhorem, para que a gente viva numa sociedade igualitária, numa sociedade em que as pessoas têm liberdade de ir e vir, sem ser rejeitadas, punidas pela sua cor, tem que ser um trabalho de todos nós. E tem duas pessoas que eu aprendi na escola, quando eu fiz pós, na verdade. Eu aprendi que foi o Joaquim Nabuco, que ele era diplomata político. E ele era muito a favor da abolição da escravatura. Ele lutou por esses direitos também dentro da política. Ele tinha ideias de que a abolição viesse, mas que tivesse uma estrutura para todos, que não fosse uma coisa abrupta, acabou, se vira. Temos também o Debré, que através das suas pinturas ele veio para cá, através da missão artística francesa, para enaltecer a colônia. Ele aproveitou esse momento e denunciou para o mundo inteiro, através de suas pinturas, os maus tratos com os escravos. Procurem, pesquisem as obras do Debré. Cada um dentro do seu lugar, do seu poder dentro da sociedade, deve sim se movimentar. A gente tem pressa para que a nossa sociedade seja igualitária, para que a gente viva melhor. As imagens que a gente tem em relação à escravatura e ao sofrimento do povo negro, ao negro como vítima, ao negro como... elas estão tão naturalizadas que as imagens que a gente conhece, que a gente tem referência a partir da escola, são essas imagens. Era quase como se dissessem: esse é o lugar do branco, esse é o lugar do negro, o lugar da dor, do sofrimento, da chibatada. Vou pegar uma outra imagem que diz respeito à nossa iconografia, que são as imagens, os registros que a gente tem. Tem uma imagem da abolição da escravatura, que é a Princesa Isabel gigante e o José do Patrocínio desse tamaninho. A Princesa Isabel está retratada aí tipo como a grande redentora. O José do Patrocínio era um abolicionista, um homem fundamental, um homem importantíssimo. São questões para a gente rever e pensar, se questionar. Desconstruir essa celebração da abolição e estudar esses protagonistas negros que fizeram realmente essa história. Entender a nossa história. Para a gente entender o nosso lugar, para a gente entender o nosso país, para a gente entender a nossa identidade, a gente precisa fuçar, a gente precisa ir em outros lugares, a gente precisa conhecer outros personagens. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode dividir com o público e aí você vai mandar pra gente quais são as figuras históricas que você quer conhecer. Eu posso ser a primeira? Ah, então tá. Então a gente vai colocar... Eu vou ser a primeira. Eu já sei qual que ela quer. A Qualtune. Qual? A Qualtune. Eu quero essa aí. Escrevam aqui esses nomes, perguntem e vamos fuçar? Se inscreva no canal, gente, aqui. Siga a gente no Instagram. Quando chegar 20 de novembro, dia de Zumbi. Beijo, gente. Tipo as BR, solo, nacional, Anderson Silva, eles mostram, eu chego e falo.